como 1 milhão. Oh, sim. Oh, sim. Estou fora. Como o próprio nome sugere, a União da África do Sul está situada no extremo sul do grande continente africano. Até que os homens brancos chegaram aqui da Europa há 300 anos, as únicas pessoas no país eram os africanos nativos que viviam em pequenas aldeias e cultivavam suas terras, alheios ao ouro e aos diamantes no solo. Os homens das tribos eram caçadores e guerreiros. O trabalho pesado em casa e nos campos era feito pelas mulheres. Os povos nativos mal tinham comida suficiente para sobreviver, exceto o milho, que crescia bem em suas terras e era seu alimento mais importante. Mesmo agora, há 3 vezes mais africanos nativos em nosso país do que pessoas brancas. Muitos deles vivem em reservas do governo, onde às vezes se vestem como seus ancestrais guerreiros faziam antes da chegada dos europeus. Mas a maioria deles trabalha em nossas cidades e fazendas, e milhares são operários em nossas minas de ouro e diamante. A vida nas várias reservas nativas em todo o país é muito diferente da vida nas nossas cidades. A maior cidade é Joanesburgo, no meio do planalto alto e gramado que chamamos de Velde. Se o ouro nunca tivesse sido descoberto no fundo da terra, sob o Velde, ainda haveria campos abertos onde agora está esta grande cidade de arranha-céus. Montanhas de terra de desperdício retiradas das minas de ouro cercam a cidade e lembram aos habitantes de Joanesburgo que esta é a cidade que o ouro construiu. As empresas de mineração têm suas sedes nos prédios de escritórios de Joanesburgo. Muitas das pessoas que trabalham nos escritórios da cidade vivem nos subúrbios, não muito longe. Algumas de suas casas são construídas em um estilo chamado colonial holandês, trazido para a África do Sul por seus primeiros colonos vindos da Holanda. Bem, a maioria dos nossos avós veio da Holanda e da Inglaterra com os sul-africanos. Nesta família, as crianças nunca viram outro país além da África do Sul. O Sr. Young é um engenheiro de Minas, cujo avô veio da Inglaterra em 1880, quando o ouro foi descoberto. Aos sábados, Mary e Peter Young às vezes vão à cidade com seus pais. A Sra. Young tem compras a fazer e o Sr. Young passa parte do dia em seu escritório. O automóvel dos Young foi fabricado na Inglaterra. Nossas próprias fábricas produzem muitas das coisas que precisamos. Mas nossos maquinários pesados e automóveis vêm do exterior, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra. Aqui, dirigimos como fazem na Inglaterra, no lado esquerdo da estrada. A África do Sul faz parte da comunidade das nações britânicas. E muitos dos nossos costumes são como os da Inglaterra. Além de fazer muitas coisas como os britânicos, somos bons amigos e fazemos muitos negócios uns com os outros. Mas a União da África do Sul é uma nação independente. Fazemos nossas próprias leis e nos governamos. Em menos de 100 anos, Joanesburgo cresceu de uma pequena cidade mineradora para a nossa principal cidade comercial e de manufatura. Porque nossos antepassados vieram tanto da Inglaterra quanto da Holanda, temos 2 línguas oficiais na África do Sul. Falamos inglês e uma língua muito parecida com a holandês chamada Afrikaner. É preciso muita comida para alimentar as pessoas de uma cidade tão grande quanto Joanesburgo. Na África do Sul, temos muitos tipos de clima e solo,
e podemos cultivar a maioria das variedades de frutas e vegetais. As pessoas não pensam na África do Sul como um país agrícola, mas na verdade temos mais agricultores do que mineiros. A maior parte dos alimentos que cultivamos é utilizada em casa. Crescemos mais milho do que qualquer outra coisa. A maior parte é milho de campo para os animais, mas milho doce fresco é vendido em todos os mercados. As fazendas no Velde, perto de Joanesburgo, não cultivam apenas milho e outras culturas, mas também criam gado, tornando a cidade um centro natural para processamento de carne. Grandes quantidades de carne são levadas diariamente para os açougues de Joanesburgo. As regiões agrícolas do nosso país estão localizadas na faixa fértil de terra que se estende do extremo sul até o nordeste. Culturas mediterrâneas são cultivadas em sua porção sul e produtos subtropicais ao longo de sua parte oriental. As amplas extensões do Planalto Gramado do Veld são pastagens. Os primeiros colonos holandeses criavam gado e ovelhas e deram a esta região o seu nome, o Veld. Em holandês, a palavra Veld significa campo ou pastagem. O que antes eram fazendas, agora são grandes ranchos de gado. Os rebanhos no Veld pertencem a uma raça especial que foi desenvolvida cruzando animais nativos com o melhor gado europeu. A savana não é apenas terra de pastagem e país de mineração. Ao norte e leste de Joanesburgo estão alguns dos maiores laranjais do mundo. Riachos de montanha fornecem água para irrigar esta região seca. Junto com as frutas cultivadas nas terras naturalmente irrigadas no extremo sul, esses laranjais nos fornecem a maior parte de nossas frutas cítricas. Quase todo o trabalho agrícola é realizado pelos nativos. Muitos deles vivem em reservas governamentais próximas. Como todos os países ao sul do Equador, nossas estações são opostas às do hemisfério norte. Isso significa que nossas frutas ainda estão amadurecendo quando já é inverno na Europa e na América do Norte. Nossos produtores de frutas aproveitam essa diferença de estações para enviar suas frutas frescas para os mercados do norte. As fazendas ensolaradas do nosso extremo sul muitas vezes foram comparadas com a Itália e a Califórnia. Aqui também, grande parte do terreno é destinada a pomares e vinhedos. As uvas são a cultura mais valiosa, e a maioria delas é transformada em vinho. Destas regiões do sul, também vêm muitas outras frutas e vegetais vendidos nos mercados de Joanesburgo. Embora muitos de nós, sul-africanos, dependamos da agricultura para o nosso sustento, a renda de nossa nação como um todo vem das indústrias de mineração. Não apenas a cidade de Joanesburgo, mas toda a União da África do Sul prosperou com os tesouros encontrado profundamente na terra. A mineração é a principal indústria do nosso país. Homens de negócios e engenheiros como o pai de Peter são responsáveis por operar as minas. O escritório do Sr. Young fica em um dos arranha-céus de Joanesburgo. E Peter tem a oportunidade de aprender sobre a mineração de ouro. Porque é a principal indústria da África do Sul, a mineração de ouro diz respeito a todos nós. Se as minas estão ocupadas, todos estão ocupados. E os negócios vão bem em toda parte. Os enormes montes de resíduos das minas estão à vista do distrito comercial de Joanesburgo. A cidade fica no centro de uma longa e profunda camada de rocha aurífera, chamada Rand. Pode-se dizer verdadeiramente que Joanesburgo está construída sobre uma base de ouro. Os suportes para os elevadores da mina se elevam acima dos edifícios onde o ouro é refinado. Diretamente abaixo, os poços da mina se aprofundam no Aitissaziri. Alguns dos poços de mina descem na terra por quase 3.200 metros. Todas as manhãs, centenas de mineiros são levados para baixo. O elevador começa devagar, mas logo ganha velocidade e faz uma viagem rápida até o fundo das minas.
Túneis escuros se estendem em todas as direções através da rocha aurífera do Rand. É quente e barulhento. E o trabalho dos trabalhadores nativos não é fácil. A mamãe e o papai vão achar que eu sou... Milhas e milhas de passagens subterrâneas foram escavadas da rocha. Os supervisores de mineração planejam o trabalho de cada dia e dizem aos perfuradores exatamente onde perfurar buracos para a dinamite. Agora vou ao banheiro. Vou ao banheiro. Quando os buracos estão suficientemente profundos, eles estão prontos para as bananas de dinamite. Os mineiros ao longo do túnel são avisados. Tudo bem. No último momento, o capataz e os rapazes do pavio correm para uma zona de segurança. O minério nas minas de Joanesburgo é de baixa qualidade. Isso significa que das toneladas e toneladas de rocha explodida a cada dia, vem apenas uma pequena quantidade de ouro. Ei, vamos lá, vamos. Eu te apoio. Demora vários minutos para os vagões carregados chegarem ao poço principal. Onde os túneis se juntam ao eixo principal, os vagões basculantes são esvaziados em pequenos carrinhos que transportam o minério até a superfície. O refinamento do ouro é um processo longo. Primeiro, a rocha é triturada por máquinas de estampagem. Disse que os edifícios onde isso é feito são os lugares mais barulhentos do mundo. Demora 2 ou 3 dias de processamento constante para se livrar da rocha residual. Apenas uma pequena quantidade de minério vai para o forno para fundição. Quando estão frios, os lingotes de ouro puro são marcados com o nome da mina. Eles serão enviados para cofres bancários, para serem guardados até serem despachados para países no exterior. Mais de 1/3 de todo o ouro produzido no mundo vem de nossas minas no Rand. Enquanto as minas de ouro de Joanesburgo produzem o mineral mais importante do nosso país, a 250 milhas a sudoeste e ao redor da cidade de Kimberley estão as minas que produzem os diamantes, pelos quais a União da África do Sul é igualmente famosa. As minas estão na parte seca do Velde, justamente o lugar mais quente da África do Sul. Em um determinado momento, as pedras preciosas eram encontradas perto da superfície, mas agora elas devem ser escavadas profundamente no subsolo. Minerar diamantes não é diferente de minerar ouro. Em média, 5.000 toneladas de terra, chamadas de solo azul, devem ser escavadas para encontrar até mesmo um punhado de diamantes.
Depois que essas toneladas de terra solta e sem valor são peneiradas e descartadas, o que resta é lavado em telas inclinadas, revestidas com gordura. Outros minerais são lavados pela água, mas os diamantes ficam presos na gordura da tela. Os diamantes são classificados na mina por tamanho, cor e qualidade. Poucos deles são bons o suficiente para serem vendidos como joias, mas todos os diamantes são valiosos, pois são tão duros que podem cortar aço e vidro e são amplamente utilizados na indústria. A maioria dos diamantes brutos são enviados para os mercados de diamantes na Europa, mas alguns vão para Joanesburgo para serem cortados e polidos. Mary e Peter descobrem que cortar e polir diamantes é uma operação delicada. As rodas planas das máquinas de polimento giram como discos de fonógrafo, e suas superfícies estão cobertas com poeira de diamante misturada com óleo. As máquinas de corte têm pontas de diamante, pois somente um diamante pode cortar outro diamante. Os homens que cortam e polem diamantes são altamente qualificados, pois, por menor que seja, o diamante acabado deve ter muitas superfícies colocadas com precisão. O menor erro no corte pode arruinar uma joia de grande valor. Nenhum outro país produz tantos diamantes quanto a África do Sul. E o mundo depende de nós para essas gemas brilhantes. Extremamente ao sul do nosso país, na base da famosa Montanha da Mesa, está nosso maior porto, a Cidade do Cabo. A Cidade do Cabo foi fundada como um posto comercial antes de Colombo descobrir a América, e sempre foi um movimentado porto marítimo. Milhares de navios à vela fizeram deste porto uma escala na longa viagem para o Oriente. A Cidade do Cabo ainda é a principal porta de entrada para a África do Sul. Em seus cais, embarcações descarregam cargas de outros países e enchem seus porões com os produtos que estamos enviando para o exterior. Nos anos anteriores, as riquezas do campo trouxeram pioneiros para nossas terras, e novos chegantes ainda estão chegando. Como nossos avós que vieram da Inglaterra e da Holanda para se estabelecer na União da África do Sul, essas pessoas veem em nosso país ainda jovem mais oportunidades e um futuro mais brilhante do que nas partes lotadas da Europa. Alguns dos recém-chegados irão para cidades como Kimberley e Joanesburgo, outros para fazendas de gado e propriedades agrícolas no Velde. Logo fora da Cidade do Cabo está o ponto mais ao sul da África, o Cabo da Boa Esperança. Antes era considerado distante e remoto, mas o Cabo ou a União da África do Sul já não parecem tão distantes, pois ouro e diamantes são importantes no mundo moderno, e a maioria deles vem da nossa terra no extremo sul do continente africano.